Imagine que você está parado exatamente no meio da ponte da amizade. De um lado, as bandeiras verdes e amarelas do Brasil. Do outro, o tricolor do Paraguai. Geograficamente, apenas alguns metros de asfalto e ferro separam os dois países. Mas economicamente, estamos falando de universos paralelos. Em 2026, a sensação de muitos brasileiros é de que o país se tornou uma grande engrenagem feita para moer o esforço de quem trabalha. Enquanto você luta para fechar as contas do mês, o seu vizinho paraguaio vive uma realidade que parece um sonho distante para nós. Hoje, eu não vou apenas te mostrar números, eu vou te mostrar como o sistema brasileiro foi desenhado para te manter apertado, enquanto o Paraguai, com muito menos alarde, está dando uma aula de como valorizar o dinheiro do cidadão. Prepare-se, porque os próximos minutos podem mudar a forma como você enxerga o seu país e, principalmente, o seu suor. Vamos começar pelo que cai na sua conta. No Brasil de maio de 2026, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.621. No papel, parece um avanço, mas a realidade é cruel. Após os descontos obrigatórios e a inflação que não dá trégua, o que sobra é uma quantia que mal paga a dignidade de uma família. Agora, olhe para o Paraguai. Lá, o salário mínimo gira em torno de 2,8 milhões de guaranis, que na conversão direta para o real, ultrapassa os R$ 2.280. São quase 700 $, de diferença logo na largada. Imagine o que você faria com 700 euros a mais todos os meses. Seria o seu lazer, a sua reserva de emergência ou aquela reforma que nunca sai. No Paraguai, essa diferença já coloca o trabalhador em um patamar de conforto que o brasileiro médio só atinge com horas extras exaustivas. E o mais chocante, enquanto o Brasil discute reformas que parecem nunca aliviar o bolso de quem ganha menos, o Paraguai mantém uma estrutura simples, sem as dezenas de descontos em cascata que fazem o seu salário derreter antes mesmo de você sacar. Mas dinheiro no bolso só faz sentido se ele comprar o que você precisa para viver. E é aqui que o Brasil castiga o seu povo. Em 2026, a cesta básica em capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro já flutua entre 850 e 900 reais. Ou seja, mais de 55% do seu salário mínimo vai embora apenas para garantir que você não passe fome. É um sistema onde comer carne de primeira se tornou um luxo para poucos, e onde o arroz e o feijão, a base da nossa cultura, são taxados como se fossem joias. No Paraguai, a história é outra. O país é um gigante produtor agropecuário, e diferente do Brasil, ele não taxa o alimento da mesma forma. O custo para uma pessoa se alimentar bem lá gira em torno de 740 roles, mas lembre-se, o salário dele é muito maior. Proporcionalmente, o paraguaio gasta cerca de 35% do seu ganho com comida, enquanto o brasileiro gasta metade. Lá, o churrasco de fim de semana ainda é uma realidade acessível, enquanto aqui, a gente se contenta em olhar o preço no açougue e seguir em frente. É o imposto brasileiro comendo o seu prato antes de você. Agora, entramos na parte que mais gera indignação: o sonho do carro próprio. Ter um carro no Brasil não é um direito de locomoção, é um fardo tributário. Vamos pegar um exemplo real. Um Chevrolet Onix 0 km. No Brasil, ele custa hoje cerca de R$ 102 mil. Se você atravessar a fronteira, o mesmo carro, muitas vezes fabricado aqui mesmo no Brasil e exportado, é vendido no Paraguai por R$ 62 mil. Você percebeu o absurdo? O brasileiro paga R$ 40 mil a mais pelo carro que ele mesmo produz. Isso acontece porque a nossa carga tributária sobre veículos beira os 45%, enquanto no Paraguai, ela mal chega a 10%. Mas a facada não para na compra. O IPVA no Brasil é um imposto anual que te obriga a pagar para o Estado o direito de usar algo que você já comprou e pagou imposto. Em 2026, manter um carro de 100 mil exige que você entregue ao governo cerca de 4 mil euros todo santo ano. No Paraguai, esse imposto anual, chamado de patente municipal, é fixo e irrisório, custando cerca de 350. É uma diferença de mais de 10 vezes. É como se o governo brasileiro te cobrasse um aluguel eterno pelo seu próprio carro. E se você acha que já pagou o suficiente, basta parar em um posto de gasolina. Em maio de 2026, a média da gasolina no Brasil está em torno de 6,10, com picos ainda maiores dependendo da região. No Paraguai, mesmo com as flutuações internacionais, o preço convertido fica na casa dos 4,30. Por que essa diferença? Novamente, a resposta é o imposto.
O combustível no Brasil é usado como uma caixa eletrônico pelo governo, com tributos estaduais e federais que se sobrepõem. No Paraguai, a política de preços é mais direta e menos sufocante. Encher um tanque de 50 litros no Brasil custa 305. No Paraguai, o mesmo tanque custa 215. São 90 pesos de economia a cada abastecida. No final de um ano, só em combustível e IPVA, o brasileiro gasta o equivalente a 2 meses de trabalho, apenas para sustentar o privilégio de dirigir, enquanto o paraguaio usa esse dinheiro para investir na sua própria vida ou na educação dos seus filhos. O que vemos em 2026 é um contraste doloroso. O Paraguai, com uma economia baseada no imposto único de 10%, o IVA, prova que é possível ter um Estado que não asfixia o cidadão. Eles atraem empresas, indústrias e brasileiros que não aguentam mais a burocracia daqui. O Brasil, por outro lado, continua preso em uma mentalidade de arrecadação recorde, que nunca se traduz em serviços de qualidade proporcional. Saúde, segurança e educação de ponta ainda são pagos à parte por quem pode, enquanto o imposto consome o pouco que sobra. A pergunta final não é por que o Paraguai é barato, mas sim, por que nós aceitamos que o Brasil seja tão caro? Até quando vamos trabalhar 5 meses do ano apenas para pagar impostos e receber migalhas em troca? O sistema só muda quando a gente entende que o nosso suor vale mais do que a ganância do Estado. Pense nisso na próxima vez que você for ao mercado ou ao posto de gasolina. O Paraguai não é um paraíso, mas perto da armadilha tributária brasileira, ele certamente parece um refúgio de liberdade. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe. O sistema conta com o seu silêncio, mas a verdade precisa circular.